Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é a genealogia de Sete. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo 5º capítulo desse livro. Gênesis capítulo 5 versículos do 21 ao 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ao lermos o capítulo 5 de Gênesis vemos que, antes do Senhor Deus reduzir o tempo de vida humano nessa terra, muitos homens viveram mais de 900 anos. Um leitor atento, porém, poderia se familiarizar com o número de anos de vida de Enoque nessa terra, que foi 365. 365 é o número que, em dias, corresponde ao período de translação completo da Terra em torno do Sol. Num primeiro momento, isso pode parecer apenas uma simples coincidência. Porém, se tentarmos relacionar outros patriarcas dessa mesma genealogia com os períodos orbitais, encontraremos informações interessantes. Antes, porém, é preciso entender o conceito de período sinódico. Período sinódico é diferente de período sideral, que é o que estamos mais familiarizados. Período sinódico é o tempo que leva para um planeta completar uma órbita aparente usando como referencial a Terra, que é um referencial não inercial. A grande diferença para os períodos siderais é que os siderais utilizam as estrelas fixas como referências. De um modo mais simples, no período sinódico, a Terra, que está em constante movimento, é usada como referencial para a realização das medidas. E por isso as medidas são muito diferentes das medidas dos períodos siderais, que utilizam como referências as estrelas fixas. Com esse conceito em mente, algumas pessoas perceberam que a idade com as quais alguns patriarcas morreram é igual à da soma de alguns períodos orbitais de alguns planetas do nosso sistema solar. Veja na imagem a seguir. Se você reparar na tabela da imagem, perceberá que há uma curiosa relação entre as idades dos patriarcas da genealogia de Sete e os períodos orbitais dos planetas do nosso sistema solar, especialmente o período sinódico. Veja, por exemplo, Lameque, que viveu 777 anos, que é exatamente a soma dos períodos sinódicos de Júpiter e Saturno. Com isso em mente, podemos tentar entender que tipo de mensagem o Senhor Deus quis passar nos versículos do capítulo 5 de Gênesis lidos no começo desse vídeo. Gênesis capítulo 5 versículos do 21 ao 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Como vimos anteriormente na tabela, Enoque viveu nessa terra exatos 365 anos, que lembram os 365 dias do período de translação da Terra em torno do Sol. Então, num sentido simbólico, podemos pensar que Enoque representa a Terra e seus habitantes. Quando o filho de Enoque nasceu, ele passou então a andar com Deus. De modo análogo, os seres humanos foram reconectados a Deus após o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, assim como Enoque passou a andar com Deus após o nascimento do seu filho, nós também começamos a andar com Deus através de Jesus Cristo. Também é dito que depois do nascimento do filho de Enoque, ele teve outros filhos e filhas.
E, da mesma forma, após a vinda de Cristo, Deus Pai passou a ter muitos filhos e filhas espirituais em todos os cantos da terra. O filho de Enoque é justamente Matusalém, o homem da Bíblia que mais viveu nessa terra. Então, temos um homem que simbolicamente representa a terra, e que passou a andar com Deus quando um filho nasceu. E isso lembra muito o que está escrito na profecia sobre Jesus Cristo em Isaías capítulo 9 versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Continuando a interpretação simbólica que estávamos fazendo, Enoque está aqui provavelmente representando a terra, que andava separada de Deus. Matusalém, que foi o homem que mais viveu nessa terra, provavelmente está apontando simbolicamente para Jesus Cristo, o Pai da eternidade, de cujo governo não terá fim, conforme lemos anteriormente. E, como vimos, esse governo se baseará no juízo e na justiça. Mas veja que Cristo já veio, e já transformou muitos seres humanos em filhos de Deus, tal como Enoque teve vários filhos e filhas depois de Matusalém. O que falta agora nessa representação simbólica é a última etapa. Deus arrebatou e tomou Enoque para si. De forma análoga, nós estamos esperando o momento em que Deus nos levará para ficarmos para sempre com Ele. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.